Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou compartilhar com vocês alguns dias na cozinha, fazendo algumas refeições de 10 minutinhos, mas muito boas. E ao longo do vídeo também vou ir mostrando algumas ideias de snacks ou lanchinhos caseiros que a gente come aqui em casa, ao invés de comprar pronto no mercado. Minha filha tinha pego o pacote de Rapidex na geladeira e ela ficou mordendo a embalagem e as tortilhas ficaram todas quebradas, sabe? Daí eu lembrei dessa receita que eu já tinha visto uma vez, mas eu nunca tinha feito, que é a gente pegar as tortilhas, pincelar algum tipo de óleo dos dois lados da tortilha. Depois a gente corta ela assim, tipo cortar pizza, né? Até ficar os triângulozinhos parecidos com Doritos. E leva ao forno até ficar crocante. Fica crocante super rapidinho, tem que prestar muita atenção, senão fica queimado, né? E daí eu tinha um restinho de ricota na geladeira que a gente não ia comer, porque o pão que eu tinha feito não ficava bom com ricota. Daí foi só colocar uns temperinhos na ricota, um pouquinho de azeite, tinha também umas azeitonas. E foi assim um snack, um lanchinho muito legal pra comer no meio da tarde, muito melhor do que comer um Doritos da vida, né? E sobrou um pouco, e aí em outro dia eu fiz macarrão com carne moída, separei um pouco da carne moída pra poder fazer um molhinho com a ricota que tinha ficado. E também tinha sobrado um pouco de ovo mexido do café da manhã. Daí eu fiz uma saladinha de ovo com maionese, mostarda e tempero. Cebolinha verde, no caso, né? E ali também o molhinho de carne moída. E a gente ainda tinha a tortilha e tinha uns pedacinhos daquele pão francês de fermentação natural, que eu também tostei ele. E a gente teve ali umas torradinhas com dois molhinhos bem gostosos e proteicos, né? Ovo e carne moída, e ficou assim muito gostoso, algo bem simples de fazer com o que a gente já tinha em casa, e teve ali o lanchinho. Aqui é outro dia e eu tava fazendo duas receitas, né? Tava começando por aquele salgadinho de trigo, que eu já compartilhei aqui no canal uma vez fazendo. É aquele salgadinho bem simples, bem barato de fazer e bem fácil de fazer, aquele salgadinho frito, né? Fica parecendo torcida. Quem quiser fazer a torcida em casa, é só cortar esse salgadinho em cubinhos, ao invés de cortar em tirinhas, como eu vou cortar, tá bom? Mas eu faço o meu de fermentação natural, tava ali usando o descarte, que é o fermento sem estar alimentado, sem estar ativo e borbulhante, tá? Isso que é um descarte. Eu tava usando ali no lugar do vinagre, não, no lugar da aguardente, que é da receita que eu olhei, né? Mas para quem não tiver fermento natural, é só colocar a colher de vinagre, que vai funcionar muito bem, tá? Também pode olhar na internet, tipo, salgadinho de trigo frito, e escolher a receita da sua preferência, mas é só como inspiração mesmo do que a gente come aqui em casa como salgadinho, como lanchinho, por não comprar mais salgadinho, né? Eu compartilhei um vídeo com vocês que, graças a Deus, a gente conseguiu vencer o hábito de ter uma gaveta cheia de porcarias em casa, né? Que a gente comprava muito salgadinho, muita batatinha no pacote, assim, né? Comprava muita coisa desse tipo, caixa de bis com muita frequência, e a gente conseguiu cortar por dois motivos. O primeiro, gasto, né? A gente conseguiu diminuir aí um valor bem considerável no nosso orçamento para fazer compras do mês, para fazer compras de semana, cortando esse tipo de coisa, e também para melhorar a nossa saúde, né? Porque não tem nutrição nenhuma em comer esse tipo de coisa. É muito alto em gordura, é muito alto em açúcar, é muito alto em sódio, então só faz bem a gente cortar isso. É claro que não é algo que acontece do dia pra noite. Aqui em casa foi assim, um exercício bem longo pra gente parar de ter esse hábito de ir lá comprar esse monte de coisa, mas depois que a gente conseguiu parar com esse hábito, valeu super a pena, e a gente não sente nem falta, não sente nem vontade mais, né? Porque sempre tem as coisas gostosas, fresquinhas pra comer em casa, então a gente nem lembra desse tipo de coisa. E a próxima receita que eu tava ali fazendo, eu botei a massa do salgadinho pra descansar na geladeira, tá? Como eu fiz de fermentação natural, então, por mais que era o descarte, é bom a gente deixar descansar um pouquinho. Mas se você não fizer de fermentação natural, assim que você terminar de misturar a massa, já pode abrir, cortar e fritar. Ali é uma receitinha de biscoito amanteigado.
Eu vou tentar lembrar de deixar as receitas na descrição para quem quiser receita passo a passo, tá? Mas a gente começa ali batendo manteiga com açúcar, e aí depois acrescenta o ovo e um pouquinho de essência de baunilha. E aí fora da batedeira a gente acrescenta os ingredientes secos, que é a farinha, o bicarbonato de sódio e um pouquinho de sal. E é essa a massa do biscoito. Eu gosto de ter um biscoitinho. É bom, né, ter um biscoitinho assim pra gente acompanhar um chá, acompanhar um café, beliscar, pra ter uma coisa doce, porque eu sempre quero algo doce. Então eu gosto de deixar um biscoito feito. É algo que eu tenho feito com mais frequência agora que a gente tá no inverno, por ser massa amanteigada. Eu não sei o que eu vou fazer quando chegar assim o verão. Vamos ver o que eu vou arrumar daqui lá. Mas cumpre muito bem o papel de ter um biscoitinho. Eu lembro que eu adorava ficar comendo passatempo e negresco e Oreo, mas substituir todos esses biscoitos prontos e extremamente açucarados por biscoitos caseiros e de fermentação natural, porque esse ali também eu fiz de fermentação natural, né? A receita original dele é uma receita comum de biscoito amanteigado, eu que adaptei ela para fermentação natural. E isso é outro ponto muito positivo na gente cozinhar em casa, fazer as coisas em casa, porque quanto mais a gente aprende, mais liberdade a gente tem de criar as próprias receitas ou de trocar alguma coisa numa receita que a gente já está super acostumado a fazer, né? Ali eu dividi a massa em dois e tava enrolando metade da massa para deixar no freezer, porque não tinha necessidade de eu abrir e assar toda essa massa de uma vez, porque ia dar muito biscoito e só eu e meu marido a gente não ia dar conta de comer antes de ficar ruim, né? Então eu separei ali metade para deixar no freezer, que é outra coisa assim que salva muito a vida, porque quando eu quiser comer de novo, eu já não vou precisar mais passar por esse passo aí de fazer a massa, né? Vai ser só descongelar e fazer o que eu quiser ali, os meus biscoitinhos. Mas enfim, e a outra metade eu vou fazer os biscoitos para deixar pronto ali num potinho pra gente comer. E como eu ia dizendo, traz essa liberdade da gente alterar alguma coisa na receita. Normalmente, quando eu tô fazendo uma receita pela primeira vez, eu sigo ela à risca. Até porque eu não conheço a receita, né? Chances de dar errado, chances da gente não gostar. Então, eu sigo à risca. E dependendo, se a gente gostar muito, entra pro caderninho de receita. Entrando pro caderninho de receita, depois que eu já tiver feito assim várias vezes, tá super confortável, quase no ponto de não precisar mais ler a receita, se eu quiser mudar alguma coisa, se eu quiser adaptar a receita de alguma forma, principalmente agora com a fermentação natural, eu tenho feito isso com algumas receitas que eu já era acostumada a fazer, que eram receitas comuns, né, que usam o fermento biológico ou químico. Eu tô tentando adaptar sozinha em casa, testando algumas coisas, vendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e isso é muito gratificante, enriquece muito a gente, né, em termos de conhecimento na cozinha, sem precisar de muita coisa, né, a gente acertando e errando. E uma dica que eu deixo aqui para quem não gosta de cozinhar ou para quem tá começando a aprender ou quer aprender, é comece por aquilo que você gosta de comer. Por exemplo, eu adoro um biscoito amanteigado, gente, adoro. Então, fazer um biscoito amanteigado para mim é um prazer, não é algo que eu acho ruim nem cansativo, é algo que eu faço feliz porque é algo que eu gosto de comer. Então, essa é uma motivação, eu acho, na cozinha, né, é a gente começar por aquilo que a gente gosta de comer e vai abrindo as portas para fazer outras coisas que talvez a gente tenha necessidade mesmo de aprender a comer, né. Ali eu tava fazendo os furinhos no biscoito só para ele não estufar no forno, tá bom? E o bom dessa massa é que ela fica do jeito que você cortar. Então, se você quiser fazer bolinha, vai ficar bolinha. Se você quiser comprar aqueles cortadores de biscoito, né, que tem formato de florzinha, coraçãozinho, borboletinha, do que quiser, o biscoito vai assar e vai ficar exatamente do jeito que você cortar ele. Não é igual massa de cookie, que o cookie ele derrete, né, e ele cresce no forno. Não, esse daí, do jeito que você modelar ele, ele vai ficar, tá? Eu fiz daquele jeito quadrado porque é a forma mais fácil, né? Você só abre a massa e corta e pronto, tem um biscoito. Super fácil, não dá trabalho nenhum. Mas eu prefiro fazer assim, de bolinha, e depois amassar, porque é mais prático pra mim, por não sobrar bordas. Eu não tenho que ficar pegando as bordas e abrir de novo e cortar de novo, entendeu? Dali, as bordas que ficaram daqueles biscoitos quadrados que eu acabei de fazer, eu só enrolei e fiz em bolinha, que aí é mais rápido, porque se fosse fazer em quadrado de novo, ia continuar sempre sobrando borda e aí ficar o dia inteiro abrindo borda de biscoito, né? Então, enrolar, faz as bolinhas que não sobra ponta nenhuma e é muito mais fácil, né? Eu acho que
usa menos tempo, apesar do quadrado não ser difícil de fazer, que é só cortar ali. Acho importante mostrar a bagunça e a sujeira que fica, porque é inevitável, né? Se a gente tá cozinhando, se a gente resolve fazer as coisas do zero em casa, obviamente vai ter bagunça e vai ter sujeira. O que eu tenho tentado fazer é ir limpando de acordo com o que eu vou sujando para não acumular com a sujeira do dia a dia, né? Que já vai ter naturalmente assim na casa e na cozinha. Então eu tento pelo menos já ir lavando a louça que eu sujei pra fazer uma receita, tipo, eu usei uma batedeira, usei um bowl, usei uma espátula. Já tento lavar aquilo assim que eu terminar de usar pra não acumular com a louça já do almoço e da janta, a louça normal do dia a dia, né? E também já ir tirando a bagunça que for caindo e o que tiver no chão, o que tiver na bancada, até porque eu não gosto de pisar na sujeira. E também cozinhar na sujeira eu acho meio estressante, né? Então, não é com perfeição, não. Mas eu tento ir tirando, assim, pelo menos o excesso daquilo que tá ficando por eu já tá sujando mais alguma coisa, né? Ali ainda era o mesmo dia, só que eu precisei trocar de blusa porque fiquei com calor, né? O dia começou frio, depois foi esquentando e também ficando na cozinha, mexendo no forno, a gente acaba se aquecendo um pouquinho. Então eu troquei de blusa e tava ali, como eu disse pra vocês, lavando o que eu usei específico na receita, deixando a louça do dia a dia ali ainda na pia, que mais tarde o maridão terminou de lavar. E uma dica pra quando a gente tem aquelas louças cheias de manteiga, porque fiz biscoito amanteigado, então manteiga não adianta, jogar água fria na manteiga não vai adiantar, não vai sair. É jogar uma aguinha morna, né, em todas as louças que ficaram sujas ali com manteiga. E, obviamente, se tiver uma outra louça suja com gordura, a água morna também vai tirar tudo na hora e evita a gente gastar muito detergente, de precisar ficar esfregando toda a vida ali, porque a água morna vai tirar, na hora, né? Sinto falta da água quente que a gente tinha na torneira da cozinha do outro apartamento que a gente morava, né? Era algo bom. Tinha poucas coisas que a gente gostava naquele apartamento, foi por isso que a gente se mudou, mas uma coisa que a gente gostava lá era de ter água quente na pia da cozinha. Mas enfim, eu consigo fazer dessa forma, né? Só aquece uma água ali no fogão, não me custa nada. E jogo ali pra facilitar, pra eu tirar manteiga e gordura da minha louça. Minha massa de salgadinho ficou na geladeira praticamente a tarde inteira, né? Só depois que meu marido parou de trabalhar, que daí ele foi ficar com a nossa filha, e aí eu fui abrir, né, o salgadinho. Porque apesar de eu mostrar pra vocês adiante no vídeo umas receitas bem rápidas de almoço e janta, esse salgadinho não é uma receita rápida, porque a gente precisa abrir, e tem que cortar, e depois tem que fritar, né, tirinha por tirinha. Então é algo que leva tempo, sim. E o engraçado é que pra comer não é rápido, né, porque eu fiz, e assim, no final do dia seguinte já não tinha praticamente nada, porque a gente come isso, né, muito rápido no salgadinho. Então eu tava ali abrindo a minha massa pra poder cortar ela e colocar pra fritar. E como eu disse, eu vou cortar em tirinhas, porque é mais fácil, né, mais rápido. Mas quem quiser fazer aquele torcida em casa, corta em quadradinhos, que vai virar a torcida. Gente, por muito tempo eu queria fazer esse salgadinho em casa, mas eu me senti intimidada de fazer, porque eu não achava que eu ia conseguir fazer. A primeira vez que eu tentei deu super errado. A segunda vez que eu tentei deu mais errado ainda. A terceira vez também deu errado. E eu desisti de fazer. E daí meu marido falou, você não tem feito tanta coisa com seu fermento natural, porque você não tenta fazer o salgadinho com fermento natural, talvez dê certo. E aí eu fui lá e falei, vou dar a última chance, né? Aí dei a última chance pro salgadinho e deu certo.
finalmente, né? E que foi uma coisa boa porque a gente gosta de comer. Eu tento não fazer com tanta frequência porque é algo frito. Apesar de que, por mais que seja frito, tem muito menos gordura do que os salgadinhos que a gente compra pronto, embalado do mercado, né, gente? Porque a quantidade de gordura saturada, gordura hidrogenada, vários tipos de gordura que tem ali, é muito maior do que essa gordura de fritar ali no óleo limpinho da nossa casa, né? E o legal é que você pode colocar o sabor que você quiser. Ali eu tava fazendo metade páprica com sal e a outra metade eu fiz sabor cebola, que é só colocar a cebola em pó e um pouquinho de sal também. Não coloquei muito sal porque já leva sal na massa, né? E esses dois sabores são bem fáceis e baratos de fazer porque é com tempero que eu já tenho em casa, né? Páprica, cebola em pó, sal, coisas que a gente tem na cozinha. Então, são sabores que eu costumo fazer aqui em casa e quando eu tô com preguiça, assim, de fazer dois sabores, eu faço tudo de uma coisa só. Deixa esfriar completamente antes de colocar no saquinho de zip, tá bom? Porque se a gente colocar ele morno ou quente ali, não vai dar muito certo, porque vai dar vapor, vai ficar úmido, então deixa esfriar completamente. Aproveitando para tirar uma dúvida, ou talvez eu não tenha deixado muito claro, no vídeo que eu compartilhei uma pipoca, né? Que, tipo, a pipoca também é algo que dá para fazer com antecedência, colocar nesse mesmo saquinho ou naquele pote que tira totalmente o ar e ela fica fresca e crocante. Deixa esfriar também a pipoca completamente e depois guarda no saquinho ou no pote, tá? E alguém tinha achado que eu congelava a pipoca, não. Fica no armário, fica na bancada mesmo, tá? E dá pra fazer a pipoca assim e deixar pronta já pra comer. Outra coisa que a gente faz bastante como lanchinho, café da tarde, essas coisas, é pão de queijo, que eu já compartilhei várias vezes aqui com vocês. Então só tava mostrando ali como lembrete mesmo, que é algo muito prático de ter no freezer. Pão de queijo e sai muito barato fazer em casa, mesmo comprando o queijo Minas, que é um queijo caro, né? Pelo menos pra gente aqui, eu acho que é um queijo caro de comprar, mas sai mais barato do que ficar comprando pão de queijo pronto todos os dias. E uma vez que a gente se acostumou a comer esse pão de queijo caseiro, né? Muito mais gostoso, muito mais saudável, com a quantidade de queijo decente que às vezes a gente compra uns pães de queijo na rua que parece que nem tem queijo. A gente não consegue mais comer aqueles prontos. Teve uma época aí, acho que, sei lá, mês passado ou no outro, tinha um saco de pão de queijo bem barato no mercado, era 1 quilo por R$ 9,90. Daí a gente comprou, meu Deus do céu, que arrependimento, sério. Mesmo se fosse de graça, não teria valido a pena comprar, porque, nossa, a gente achou muito ruim, porque já tá acostumado a comer o feito em casa, né? Então, o paladar da gente também vai mudando e vai aprendendo a gostar das coisas mais caseiras. Ali tava começando uma massa que eu tava doida pra fazer, que é a massa de torta. Que pode ser tanto torta salgada ou para torta doce, mas eu costumo usar essa massa para fazer de torta salgada mesmo, tá? Então eu tinha deixado ali a minha manteiga cortadinha em cubinhos, né? E é feito com descarte do fermento, então eu tinha alimentado ele anteriormente e deixado passar do ponto de propósito, porque eu não precisava dele ativo. Eu só precisava ter quantidade suficiente de descarte para colocar ali na minha massa, que se eu não me engano, leva 1 xícara ou é meia xícara, então é uma quantidade bem grande de descarte, né? Até porque não leva água nenhuma nessa massa, então toda a umidade dela vem só do descarte, então usa bastante. Então, quando eu quero fazer essa massa, eu alimento meu fermento, espero um pouquinho, ou se eu já tiver, né, quantidade suficiente na geladeira, eu nem preciso fazer isso, só pegar e usar mesmo. E eu não vou finalizar essa torta, nada disso, eu só tô fazendo a massa ali eu tava pensando no futuro, falei, já que eu tô com tempo aqui na cozinha, vou fazer logo essa massa, aproveitar que eu tenho manteiga aqui também, deixar no freezer. Eu fiz só para deixar no freezer para quando eu quiser fazer uma torta eu já ter a massa pronta ali, né? Fica muito mais fácil para mim. E para aqueles dias que acontece alguma coisa que a gente não tava esperando, é muito bom ter algo assim no freezer, né? De recheio a gente pode colocar o que quiser depois, então isso também é algo muito bom. Dividi ao meio porque a minha intenção era fazer duas tortas diferentes sem cobrir, sem precisar colocar uma camada de massa por cima. Por isso que eu cortei ao meio certinho. Se fosse para fazer uma torta só com camada por cima, eu teria deixado um pedaço maior do que o outro, porque o pedaço de baixo a gente deixa um pouquinho maior para fazer as bordas.
Essa próxima receita é um pãozinho que eu tava doida pra fazer. É do site da Lisa também. E é claro que é um pãozinho de fermentação natural. Tava doida pra testar ele. Que é um rolinho, né? Recheado com mostarda, salsinha, queijo. E a gente pode colocar, tipo, como posso dizer, o embutido que quiser, né? Eu usei ali peito de frango defumado. Mas pode ser presunto, pode ser salame, pode ser. Ai, meu Deus, como é o nome? Pepperoni, né? Pode ser qualquer coisa que você quiser colocar, ou se quiser colocar só o queijo também, enfim, vai do gosto da pessoa. Eu usei o que eu tinha em casa ali, que era o peito de frango defumado. Eu já tinha deixado essa massa pronta, né? Eu tinha misturado e sovado a massa do pão a noite anterior. E daí ela ficou a madrugada toda fermentando, né? Que precisa de muitas horas para fermentar. No dia seguinte eu finalizei ela ali. E foi só colocar o recheio pra gente deixar crescer mais um pouco até colocar pra assar, né? Eu tenho feito isso com algumas massas, tipo, esperar depois que eu colocar minha filha pra dormir. E daí eu vou lá, misturo a massa, sovo a massa e deixo ela fermentar ali durante a noite, né? Também faço receitas assim durante o dia, mas é claro que é um pouco mais trabalhoso, né? Porque tem todas as outras coisas do dia já pra fazer. Um almoço, é uma janta, é lavar uma roupa, limpar a casa, cuidar da minha filha, que é o que mais usa meu tempo, é cuidar da minha filha. Então, é uma coisa boa, assim, de preparar a massa na noite anterior, né? Usar a noite pra gente preparar a rotina da manhã do dia seguinte, né? Ou pra gente deixar algo adiantado pro dia seguinte, é algo que a gente gosta de fazer aqui em casa, é algo que eu tenho aprendido. Porque apesar de eu ainda não ter uma família grande, tenho tentado usar justamente o fato de eu ainda não ter uma família grande para me preparar para quando eu tiver uma família grande, né? Usar o tempo que eu tenho agora, a disposição que eu tenho agora, para quando eu precisar eu já ter essas habilidades desenvolvidas para me servir e para servir a minha família depois. Então, é algo muito bom a gente aprender sempre a fazer as coisas aí para servir a nossa casa e a nossa família, né? Não perder tempo, porque é algo que a gente não consegue recuperar depois. E é tão bom, tão gratificante saber fazer as coisas que a gente gosta e que a gente precisa, né? Dentro de uma casa e principalmente na cozinha, porque afinal de contas a gente come todos os dias, várias vezes por dia. E essa receita ficou maravilhosa. Eu amei, eu sabia que eu ia gostar, não sabia que ia gostar tanto, porque a massa do pão, muito fofa, muito leve. A massa em si é a receita de dinner rolls, que são uns pãezinhos que normalmente as famílias americanas comem junto da janta. É muito leve, é muito fofa essa massa. Eu tentei mostrar pra vocês ali a fofura. Não sei se vou conseguir passar isso através da câmera, mas assim, foi sucesso. O marido ficou muito feliz, porque ele adora sempre que eu faço alguma receita salgada, né? Então, se eu quero agradar ele, só fazer uma receita salgada que ele vai ficar muito feliz. E aí eu cortei uma ponta que tinha ficado sem recheio, né? Justamente para conseguir mostrar para vocês só a massa. Esse dia era um sábado, muito cheio, um sábado que a gente tava fazendo algumas coisas na casa aqui. Então, assim, não ia ter tempo de ficar lá fazendo aquele almoço elaborado, né? Então, o que que a gente vai comer de almoço ou o que que a gente comeu de almoço? Pão com linguiça ou choripan, né? Tava cortando ali aquele pão francês de fermentação natural que eu já fiz junto com vocês aqui. Tinha deixado no meu freezer e chegou o dia desse pão me servir, né? Chegou o dia desse pão se pagar, né? Pagar o meu trabalho, o meu tempo de ter feito ele. Então, assim, só tirei do freezer, abri ele e vou desencapar algumas linguiças, a linguiça toscana mesmo, e coloco um pouquinho de queijo e vou colocar, acho que ervas desidratadas, porque se eu não me engano eu tava sem
erva fresca, né? Sem salsinha, sem cebolinha. Porque de tanta gente ficar pegando na horta, de tanta gente ficar pegando na área verde, chega um momento que, né, não tem. A planta precisa do tempo dela lá pra crescer de novo, pra dar de novo. Então, às vezes, eu não consigo pegar. E aí, a gente usa aquele seco mesmo, se eu não tiver comprado na feira, né? Mas é só picarem a linguiça e colocar o queijo e a salsinha, a cebolinha. Ou se você não gosta de salsinha e cebolinha, não precisa colocar também, né? Quem gosta de coentro, quiser colocar coentro ou quiser colocar outro tipo de verde também, fica muito bom. E também se quiser usar outro tipo de linguiça, né? Acredito também que não vai ficar nada ruim. Gente, é algo super rápido de fazer, fácil de fazer e fica tão delicioso, é muito gostoso, porque o pão, ele absorve todo o sabor e a gordura que sai do queijo e da linguiça, né? Então fica muito saboroso, é quase como comer um pedaço de pizza, né? Mas só que sem o molho vermelho, sem o molho de tomate. E de todas as vezes que eu já fiz esse pão, essa foi a vez, assim, essa foi, como pode dizer? Achei que ele ficou melhor. Não em questão de formato, que ele ficou meio engraçado, assim, meio torto, mas a textura dele foi... Acho que eu consegui acertar melhor dessa vez, por não ter deixado ele tanto tempo no forno. Então, ele não ficou cascudo, não ficou, tipo, com aquela casca difícil de comer, ou que machuca as gengivas da gente. Não, ficou muito macio, mesmo levando ele pro forno em temperatura alta, né, que para poder... tostar bem a linguiça e gratinar o queijo, ele não ficou crocante, ele não virou torrada, até porque eu coloquei para aquecer só na parte de cima, né? Ali a gente já tinha comida, já tinha almoçado, tava só mostrando para vocês o resultado final. Vocês viram ali que a quantidade que eu fiz de pão com linguiça ou choripã foi bem mais do que o necessário para 2 adultos comerem, né? Porque minha filha ainda não come essas coisas. Ela come quase tudo que a gente come, assim, quase todas as refeições que a gente faz, ela come a mesma coisa, mas não é tudo que um bebê, né, de 1 ano vai gostar ou vai poder comer. Enfim, mesmo assim eu fiz aquela quantidade porque, gente, pensa numa bênção para dona de casa, é quando a gente tem... Quando sobra alguma coisa, sabe? Quando a gente faz uma comida que fica um pouco, isso é muito bom, porque isso abençoa a gente no dia seguinte ou no mesmo dia, só que mais tarde, sabe? A gente sempre vai dar aquela fominha. Então, ter algo pronto já é muito bom. Então, eu já fiz com a intenção de sobrar mesmo. Porque, se mais tarde a gente ia ficar o dia inteiro mexendo em coisas da casa. Então, se mais tarde ficar com fome, eu não ia ter que parar, ir lá na cozinha de novo, preparar outra coisa de novo. Principalmente coisa salgada, né? Que normalmente quando dá essa fome a gente quer coisa salgada. Então, não, já ia ter algo pronto lá, era só pegar e comer de novo. E se a gente não comesse à tarde, à noite, sei lá, quando meu marido fica trabalhando até tarde, às vezes, se ele ficasse com fome, ele podia ir lá pegar e comer. Se a gente não comesse à noite, comeria no dia seguinte, ou de café da manhã, ou no meio do dia. Enfim, jogar fora não ia ser jogado fora, né? Dava pra guardar de novo na geladeira. Então, é muito bom isso, a gente fazer algumas coisas. Claro que não é tudo que dá pra gente fazer pra sobrar, né? Nem pode. Tipo, uma salada, coisas mais frescas. E aqui é outra ideia de snacks. Snack, no caso, né? Simples e barato. Ovo cozido. Saudável, muito bom, fácil de fazer, sempre tem na geladeira. Ovo cozido ali no meio da tarde ou de manhã tem sido uma opção de snack aqui em casa quando dá aquela fominha. No lugar de comer um salgadinho ou uma bolacha recheada, come um ovinho cozido ali, coloca um pouquinho de sal e fica maravilhoso. Ali eu tinha colocado na forma frango, sobrecoxa de frango, sem osso e couve-flor. Desde que eu fiz couve-flor no forno pela primeira vez, eu me apaixonei, achei que ficou delicioso, achei até mais gostoso do que fazer ele fervido ou a vapor. E é prático, né? Eu adoro fazer coisas no forno, porque você não precisa ficar vigiando, você não precisa ficar em cima, né? Coloca no forno e vai fazer outra coisa, ou vai trocar uma fralda, vai dar de mamar, vai limpar uma casa, ou vai descansar, né? Enfim, a comida tá lá no forno e a gente sabe que ela vai ficar pronta na hora que o timer tocar. Então eu gosto muito de coisas assim. E enquanto o couve-flor e o frango estavam no forno, eu fiz um arroz com açafrão. Açafrão misturado com curry, na verdade, né? Que eu misturo os dois. Fiz um arrozinho ali diferente,
né, que eu não tava a fim de comer um arroz branco de novo, que é algo que a gente come com muita frequência, e também eu não queria que ficasse aquela comida pálida, né, tipo, frango, couve-flor, arroz, praticamente tudo a mesma cor, tudo branco. Eu não queria um prato assim. Ficou tão gostoso, eu acredito que é porque a gente tava com muita fome, né. E depois, no dia seguinte pra almoçar, ainda tinha sobrado daquele arroz, eu só fiz um sassami. E na mesma frigideira do sassami, depois que ele já tava cozido, assim, quase cozido, eu joguei ali uma vagem congelada, que eu compro e congelo, eu mesma, assim, não compro já congelado. E foi só fazer isso, mais um franguinho com a vagenzinha e a gente comeu junto com o restante do arroz. E é sempre bom ter um docinho em casa, porque eu já falei pra vocês que eu gosto e sinto vontade praticamente todo dia de um doce. E o doce da semana foi aquele brigadeiro de paçoca que eu tinha compartilhado com vocês, né? E esses mais bonitinhos a gente mandou pro vizinho que tinha ajudado meu marido a fazer as coisas aqui da casa, né? Então a gente mandou pra eles como agradecimento. E a gente teve uma janta, sabe aquela janta assim que você vai pegar as coisas que sobraram na tua geladeira e rápida, tipo 10 minutos, porque né, macarrão, coisa mais rápida que tem pra fazer. Só coloquei ali uns pedacinhos de alcatra pra fazer na manteiga. E depois a gente jogou ali no nosso macarrão com um restinho de molho de tomate, creme de leite, uns temperinhos que a gente queria. E, né, foi feito na manteiga a carne, então o sabor fica maravilhoso. Só jogar um verdinho ali por cima e a gente teve um jantar delicioso, feito em casa, barato, né, e menos de 10 minutos. Assim como aquela outra refeição que eu mostrei pra vocês ali do frango com a vagem. Meu Deus do céu, né? Grelhar um frango, colocar a vagem ali, tudo rapidinho. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu. E a gente se vê no próximo. Tchau!